Fala galera, meu nome é Doc Valdivia e sejam bem-vindos ao The One TV. E hoje nós vamos conversar sobre The Last of Us. E diferente do que a gente já tinha feito nos vídeos anteriores, falando sobre o episódio 1, 2 e 3 de um modo um pouquinho mais específico, hoje a gente vai discutir um pouquinho sobre o que está sendo essa adaptação. Realmente é uma adaptação séria ou é um tremendo de um clickbait para pegar todo mundo aí de surpresa e passar uma ideologia, uma ideia errada? Mas antes de falar sobre esse assunto, eu quero agradecer a todos vocês aí por estarem nos acompanhando, por estarem assistindo nossos vídeos. Nós estamos crescendo cada vez mais e isso com certeza anima a gente a continuar fazendo conteúdo de qualidade, com bastante sinceridade sobre o mundo dos cinemas, das séries, e a gente vai continuar seguindo por esse caminho. Nós vamos deixar aqui na descrição também alguns produtinhos do nosso programa de afiliados da Amazon, então se te bater o interesse, dá uma olhadinha lá. Pois bem, pessoal, lembrando que isso aqui vai ser uma conversa com spoilers, então se você não assistiu esses episódios, eu sugiro que dê uma olhadinha antes na própria série e depois volta aqui para dar uma analisada com o que a gente comentou e coloca nos comentários também a sua opinião, ok? Gente, o que aconteceu no episódio 4, 5 e 6? A gente teve uma situação no episódio 4 em que ele já vinha de um modo bem morno, né, onde o Joel e a Ellie chegaram a Kansas City, se depararam com um grupo lá de rebelados contra a Fedra, que até é abordado bastante esse assunto no episódio 5, encontram com dois sobreviventes, com dois fugitivos desse grupo de rebelados, o Henry, interpretado por Lamar Johnson, e o Kevin Huddard como o Sam. A gente teve inclusive uma alteração até mesmo em alguns detalhezinhos dos personagens, e a gente vê uma situação mais empática, que atraiu um pouco mais a atenção para esse lado da empatia. Porém, eu ainda falo que no que diz respeito ao Joel e a Ellie, a gente teve um timing errado, diferente de muitos outros canais que estão falando aí sobre esses episódios, dizendo que é uma coisa sensacional, que nunca tinha visto uma interpretação melhor. Quem sou eu para fazer uma análise e dizer para vocês que talvez eles estejam errados? Porque a gente está competindo aí com um pessoal que tem 19 milhões de inscritos, mas eu acho que, por exemplo, e é o motivo da gente ter mudado a discussão nessa análise, é justamente que a UOL está falando, por exemplo, que é uma adaptação séria. Eu acredito que para poder se intitular deste modo, a gente deveria seguir alguns critérios. E a gente vê que não é bem por aí, porque The Last of Us consegue agredir o telespectador de um modo bem fácil, de acordo com algumas coisinhas que eles vão pontuando aos pouquinhos, vão jogando, vão empurrando para você. No episódio 4 a gente verifica esse tipo de situação já quando naquela conversa que o Harry tem o Joel comentando que ele é pai, então que ele vê essa preocupação nos olhos da Ellie sobre o bem-estar dela, a gente já verifica uma coisa pouco forçada, porque no próprio episódio, já no começo, o Joel deixa bem claro que para ele a Ellie é um pacote. Se esta conversa tivesse acontecido, por exemplo, um pouquinho mais pra frente, como por exemplo no episódio 6, eu até entenderia, aceitaria isso como uma verdade, mas naquele momento realmente forçou a barra, né? Outra coisa que ficou engraçado nesse episódio é o seguinte, é aquele clima de Guerra Fria, né? Estão com os infectados no subsolo, vai acontecer uma desgraça, uma catástrofe. E eles tentam forçar um suspense que ele não chega também a ser uma coisa muito sólida, né? Porque, veja bem, a gente teve ali os personagens vagando pelo subsolo, lembrando que no episódio anterior a gente tinha a movimentação ali do piso de um prédio, onde já havia sinais que tinha infectados ali embaixo. Até por sinal, eu imaginei que o próprio Byaku e toda aquela explosão daquela horda que aconteceu no episódio 5 seria naquele ponto, mas já conversamos sobre isso também. E você vê que os dois protagonistas, né, Joel e Ellie, encontram lá o Sam e Harry, atravessam tudo numa boa e não acontece nada. Vai acontecer justamente lá no finalzinho do episódio 5, onde os rebelados ali, liderados pela Caitlyn, interpretada pela Melanie Lynskey, que é a líder suprema dos revolucionários, personagem inclusive que não existe ali no jogo,
Encontram eles, fazem todo aquele fuzuê, vem cá, eu vou matar você, e tem tempo suficiente para matar eles, e no fim das contas a gente tem uma tremenda decepção, que é com relação ao modo como a horda de infectados é utilizada. A gente já não consegue verificar uma linearidade na aparição desses personagens, né, dessas criaturas. Porém, quando elas aparecem, eu vou dizer para vocês que chega a ser até um pouco decepcionante, porque extrapola o sentido lógico da coisa. Por que eu digo isso? Vamos usar um pouquinho a lógica. Um caminhão pega fogo, entra numa casa, explode, e justamente debaixo desta casa havia uma galeria de onde irrompe uma quantidade absurda de infectados, incluindo o temível Byaku, que lá no jogo já aparece bem antes, e a gente sabe que é um osso duro de roer, você tem que usar explosivo, a gente tem que jogar até a mãe em cima dele, e no fim das contas o que acontece? Você consegue derrubar o bicho, né? Ali ele aparece como sendo oh meu Deus, sou um monstro muito perigoso, né? E não resolve porcaria nenhuma, ele arranca a cabeça de um cara lá, faz um pouquinho de fuzuê ali, e ele só se mostrou novamente como um item de fanservice, que foi, novamente, assim como a gente comentou lá no episódio 3, o Bill e o Frank tendo sido muito desenvolvidos para serem mortos no final, ali o Byaku mais uma vez aparece e é desperdiçada totalmente a oportunidade de mostrar que realmente o pessoal tem que ter medo daquela coisa. Simplesmente foi jogado ali, num modo ridículo, saindo do chão. Galera, não tem explicação lógica nenhuma com relação à questão de infraestrutura, de ter um túnel debaixo daquela casa. Um túnel, um esgoto, qualquer sistema de drenagem de Kansas City passasse exatamente debaixo daquela casa. Diferente aqui no Brasil, em que a gente sabe que tem áreas de invasão, que hoje eu tô ali com uma tubulação de água, de esgoto, ou até mesmo uma canalização de um córrego, e empilha-se casas em cima, né, por questões de uma desordenação urbana. Estamos falando dos Estados Unidos, pessoal. Vamos começar pensando por aí. O pessoal planeja as coisas muito bem, diferente daqui no Brasil. Tem lugares ali também que o negócio sai desordenado, sai de qualquer jeito? É claro que tem. Isso vai ter em qualquer lugar do mundo. Mas ali na série The Last of Us, essa história deles simplesmente fazerem um caminhão explodir, entrando numa casa e justamente debaixo daquela casa ter um local onde estavam todos os infectados daquela região, foi muito exagero, e nesse ponto eu vou falar para vocês que realmente deixa muito clara a preguiça do roteiro em apresentar esses monstros, esses vilões da história. Então eles focam muito em criar uma sensação de compaixão, afinidade, de interesse, de gosto pelos personagens, mas por outro lado, eles acabam jogando situações pontuais, específicas e importantes para escanteio. O que acontece? Você acaba não tendo o aproveitamento dos personagens que aparecem em tela e no fim das contas fica alguma coisa realmente esdrúxula, né? Óbvio que a gente está falando de cinema. E eu vou usar o filme Logan para poder fazer um exemplo para vocês. Tem uma cena ali onde o Logan está consertando a tubulação de um poço, e eles estão apertando alguns parafusos e de repente ele vira a chave e imediatamente para a água, né? Isso não existe na prática, né? A gente saberia que teria que fazer uma sequência toda de aperto e ficaria vazando pouco até acabar. Isso é um saco. Não tem o porquê você fazer uma coisa dessa, então a gente utiliza da questão do lirismo, né, para mostrar para a plateia que eu estou consertando aquela tubulação, então na hora que eu aperto um parafusinho a mais, pum, acabou a água. Perfeito. A gente tira o senso lógico, real, de que isso nunca aconteceria apertando um parafuso para aquele vazamento, para você jogar para uma plateia que realmente eles estavam consertando e acabou. Ok. Táticas de cinema, não tem o que discutir. Agora, a partir do ponto em que você abusa de uma situação de Deus ex machina para falar que todos, ou uma grande porção dos infectados, e especialmente um grande vilão do jogo, estar debaixo daquela casa, aí já é forçar a barra demais com relação à questão do roteiro, e especialmente com relação à questão da própria direção. Porque um bom roteiro já poderia dar uma arma para os diretores desenvolverem melhor essa cena.
Lógico que teve preguiça por parte do roteiro e por parte dos diretores nesse sentido, de simplesmente falar que vamos explodir aqui e resolverá o problema. Então, isso realmente é um ponto bem negativo com relação à história. A gente vai para o episódio 6, onde, de novo, a gente verifica umas coisas que também desagradam, né? Por que o Joel ficar ameaçando aquele casal no começo? O porquê de tanto terror com relação àquele rio, para depois simplesmente falarem, ah não, a gente é malvado mesmo e que é bom ficar com a fama. Falando bem sincero para vocês, The Last of Us, a primeira temporada, tem previsão de adaptar todo o jogo nesses 10 primeiros episódios. Se você vê o tanto de filler que eles estão colocando em cada episódio, e não dá pra dizer, não tem um episódio que não tenha um filler, você poderia desenvolver melhor a história, e eu com certeza até afirmaria pra vocês que a gente conseguiria ter uma história envolvente, ter uma história interessante, adaptada dos jogos para as telas, de um modo legal. Mas agora a gente inventando um monte de porcaria só pra criar um falso clima de tensão e depois desmontar ele, realmente tá difícil, né? A gente teve ali também a questão desse episódio desenvolvendo a interação do Joel e da Ellie de um modo mais profundo. Isso foi legal. É nesse ponto que eu digo que realmente haveria aquele início de preocupação do próprio Joel com relação a Ellie. Afinal de contas, já se passaram 3 meses que eles estão juntos, então aconteceu muita coisa com eles. A gente vê um episódio legal no sentido de colocar algumas metáforas, como por exemplo, o Joel ali tentando arrumar a bota dele, uma coisa trivial, né? Mas que infelizmente a gente tá num mundo que acabou, que ele tá totalmente destruído. Então não é tão simples como chegar num shopping e pegar um tênis ou um sapato. Então ele tá lutando ali com a bota, de repente chega o irmão dele e dá lá uma bota nova para ele, né? Uma coisa que para ele era totalmente complicado de acontecer. Ele tá cansado, ele tá chateado. Vá você, por exemplo, fazer alguma coisa na tua casa e levar umas 3 horas para arrumar, por exemplo, um armário lá da pia ou um vazamento em casa. Você vai ficar frustrado, chateado, vai ficar muito bravo. Então aquela cena ali realmente traz esse sentido, né? O Joel tá cansado, tá esgotado, mas eu acho que eles forçaram de novo, jogando o Joel num patamar de ser o cara que tá velho, que tá acabado, sendo que no jogo mostram ele de outra forma. Triste, mas é o que está acontecendo. Joel está sendo desconstruído, mas eu acho que existem momentos. A gente está colocando nessa primeira temporada elementos da segunda para poder fazer um link, e isso também é legal, só que eu acho que realmente a gente está desperdiçando potencial, especialmente quando a gente vê o Joel, por exemplo, tendo algumas crises de pânico, fazendo com que ele pareça cada vez mais fraco. E a gente sabe que o Joel ali, ele, independente de estar cansado, de estar velho, de estar arrebentado, o que for, ele tem garra, e é isso que realmente a gente sente falta em The Last of Us, de ver um Joel com garra. Ele pode ter tudo. Como eu citei, o próprio Logan, lá no final da história dele, através do último filme, a gente vê que o Logan já está tudo arrebentado, que ele já passou por muita coisa, que ele já sofreu muito, mas ele ainda é o Wolverine. Ele ainda é o cara forte, é o cara de pulso firme e que vai lutar pelo que é importante. Falta isso para o Joel se tornar um personagem cativante, na minha opinião. O episódio encerra, então, com aquela situação dramática, onde, inclusive, eles colocam a música do Depeche Mode mais uma vez, para mostrar e para te lembrar que realmente agora o negócio ficou feio, que o Joel tá morrendo e vai agora passar para adaptação ali da DLC do jogo, onde conta um pouco da história da Ellie, né? Mas agora fica naquela situação que esses próximos episódios são cruciais para poder fazer essa história realmente virar uma coisa legal ou virar mais uma porcaria. Eu quero lembrar de uma coisa, eu não sou crítico de cinema. Eu sou uma pessoa que assiste filmes e séries e lê muito desde criança, e um belo dia eu resolvi fazer um canal com meus amigos, com a minha filha, para falar um pouquinho sobre isso. A gente tem profissionais que estudaram, que leem, que fazem trabalhos, mestrados, doutorados, tudo focado nisso. E a gente vê também uma situação no YouTube em geral, onde, assim como eu, a pessoa ou pessoas fazem um canalzinho lá em 10 minutos, começa a falar um monte de coisa da opinião deles, sem dar um embasamento real para as insatisfações ou para as exaltações que eles estão apresentando nos vídeos. Eu acho que nós, do YouTube, temos que nos colocar no lugar. Se eu estou dando a minha opinião, então pelo menos que ela seja uma opinião sincera, que tenha embasamento. E eu vou falar para vocês que eu parei para pensar um pouquinho numa entrevista que o Andrzej Sapkowski
o autor de The Witcher, fez, falando inclusive sobre a adaptação da obra dele para Netflix, onde ele comenta que realmente esse mundo do material original e as adaptações nunca vão se encontrar. E pensei um pouco também, inclusive, sobre como eu estava enxergando algumas obras, né? Eu, sinceramente, não estava esperando uma adaptação séria, como está aparecendo nas propagandas de TV, onde a gente fala sobre essa série The Last of Us. Eu não acredito que seja uma adaptação séria, porque existem alguns fatores que estão denegrindo ela. Essa falta de consistência, essa falta de aproveitamento, essa falta de feeling em realmente pegar o material original e fazer uma coisa legal que vai deixar frenética, interessante, cativante. Eu não acho que isso esteja acontecendo. Também considero que falar agora que realmente é um absurdo, porque não aconteceu tal coisa no jogo, também é ridículo. E eu vou usar a própria questão ali do Joel se machucando nesse último episódio, que nos jogos que o Joel tá lutando com um cara e ele cai lá, ele cai de mais ou menos 3, 4 metros de altura, em cima de um vergalhão de costas e não morre. Lógico, gente, a gente tá falando de videogame, também é uma coisa que se destoa da realidade, mas não precisa ser nenhum médico ou especialista para deixar bem claro que se ele caísse de costas nessa altura, que no mínimo ali um monte de ossos quebrados ele teria, sem falar em questões até neurológicas com paralisias e afins. A história do jeito que foi colocada agora, nesse sentido eu digo que ficou um pouco mais verossímil. Ele é ferido, agora vai sofrer, mas ainda tem chance de sobreviver. Mas uma queda de costas de uma altura tão grande quanto a que aparece no jogo, realmente já deixa a desejar, desloca-se da realidade, e eu acho que é isso que é justamente o foco deste vídeo, que é botar esse contraponto. Eu não estou reclamando da série porque eu levantei a bandeira A, ou eu não vou ficar exaltando a adaptação porque eu levantei a bandeira B. Mas eu acho que um pouquinho de bom senso a gente tem que ter quando vai trabalhar, quando vai apresentar essa obra para o público. Porque realmente quem importa nessa história toda é o público. É como ele vai enxergar essa obra, como ele vai se sentir com ela. E nesse ponto eu vou falar para vocês que a gente, indo agora já para a reta final, tá ficando difícil de engolir. A gente vai continuar assistindo The Last of Us, vamos ver como é que vai se desenrolar a história, e gostaria de, na próxima oportunidade que a gente estiver conversando sobre essa série, falar que realmente eu estava errado e, no fim das contas, toda essa enrolação, todo esse filler que eles andaram jogando, esses desperdícios, valeram a pena por tal motivo. Será que vai dar certo? Não sei. Vamos aguardar, né? Então é isso, pessoal. Eu quero agradecer vocês por terem assistido esse vídeo. Continuem se inscrevendo, indicando o nosso canal para seus amigos e familiares. Ajudem-nos a nos tornarmos cada vez maiores. Lembrando que a gente está deixando aqui na descrição do vídeo alguns produtos do nosso programa de afiliados da Amazon. E eu quero desejar a vocês uma ótima semana e nos vemos em breve. Até mais. Tchau, tchau.